Duas esferas condutoras idênticas, de carga igual a essa aí, estão penduradas em fios não condutores, de comprimento d igual a 30 centímetros. Se o ângulo entre os fios vale θ igual a 90 graus, qual é o valor das massas das esferas, sabendo esses dados abaixo, que é o valor da constante K e da gravidade. Então, senhores, preste atenção. Pelo fato da gente conhecer o valor da carga dessas esferas, das cargas delas, né? Eu já sei que entre elas vai existir uma força eletrostática de repulsão, beleza? Então, por simetria, né, vai vir para cá também essa mesma força, que só difere na questão do sentido, mas direção e módulo são os mesmos. Nas esferas também vão existir a força o quê? A força peso. Então, por simetria acontece a mesma coisa aqui. E aqui no fio vai existir a força que é o quê? Que é a atração no fio. Sossegado, tudo bem até aqui? Então prestem atenção. Eu tenho aqui um triângulo que esses lados aqui dele são exatamente o quê? Iguais, beleza? Então esse ângulo aqui vão ser também exatamente o quê? Iguais, beleza? Se isso aqui vale x e aqui vale x e aqui é 90 graus, quanto que vale esses ângulos? 45 graus, beleza? Que é para fechar lá o 180. Então eu já sei que isso é 45 graus e isso aqui é 45 graus. Tudo bem? Então observem que aqui, em referente à tração no fio, eu consigo fechar esse triângulo aqui apresentado. Então, senhores, nessa configuração que a imagem se encontra, essa esfera ela não se desloca mais, beleza? Então ela encontra-se em quê? Em equilíbrio. Então todas as forças que somadas aqui na direção horizontal vai resultar em quanto isso? Zero. E na vertical vai resultar em quanto? Somatório dessas forças? Em zero, beleza? Então vamos trazer essa informação aqui para o lado. Pelo fato de estar em equilíbrio, eu vou ter o seguinte, que o somatório da força ao longo de x vale zero e o somatório das forças ao longo de y também resulta em zero. Tudo bem? Então vamos desenvolver aqui primeiro o somatório das forças ao longo de x, tendo como base essa esfera aqui da direita. Então note que na direção horizontal eu tenho essa força eletrostática e vou ter também o quê? A decomposição da tração no fio na direção horizontal, que vai ser exatamente isso aqui. Vejam que eles estão em sentidos opostos, beleza? Então o módulo dessa força é exatamente o módulo dessa decomposição. Então já vou trazer para cá. Ó. Vou chamar isso aqui de equação 1 e vou chamar isso aqui de equação 2. Sei lá, desenvolvendo a equação 1, eu vou ficar com a força eletrostática vai ter que ter o mesmo módulo que a decomposição da tração ao longo de x, que seria T cosseno de 45 graus, beleza? E daqui da expressão da soma na vertical, o que é que vai acontecer, senhores, na vertical? Eu tenho o peso para baixo, e para cima eu vou ter apenas o quê? A decomposição da tração na direção vertical, que seria isso aqui, beleza? Seria esse lado aqui do triângulo. Então eu tenho que pegar a hipotenusa e multiplicar pelo seno de 45. Se tem duas forças em sentidos opostos que estão em equilíbrio, é só igualar essas forças envolvidas, beleza? Então eu vou tirar aqui o peso, ele é exatamente igual ao que? T vezes seno de 45 graus. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte aqui nessas equações. Eu tenho essas duas equações para trabalhar, beleza? Eu vou pegar essa equação aqui da direita e vou isolar o valor da tração. Porque eu não tenho que encontrar a massa, eu tenho que deixar o parâmetro que aparece a massa na equação final, beleza? Então a tração vai ser igual a P dividido pelo seno de 45 graus. Vou pegar essa expressão que está aqui e vou substituir nessa outra equação. E vou ficar com o quê? Vou colocar na cor vermelha agora. Eu vou ficar aqui com a força eletrostática, deixa eu trocar aqui a caneta, força eletrostática vai ser igual à tração, que é igual a P dividido pelo seno de 45 graus, vezes o quê? Vezes cosseno de 45 graus. Então preste atenção. Quanto que vale o seno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2. Quanto que vale o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Então eu consigo o quê? Simplificar esses fatores. E daqui eu chego à conclusão que a força eletrostática entre essas esferas, ela vale exatamente o valor do peso delas. Beleza? E como é que a gente calcula essa força eletrostática? Vai ser a constante K vezes o produto entre as cargas, mas são iguais aqui. Então aqui fica aqui ao quadrado. E aqui eu vou dividir pela distância entre elas elevado ao quadrado. Preste atenção. Se eu parametrizo essa distância entre elas por D, nesse triângulo aqui, D está sendo exatamente quem? A hipotenusa. Se esses outros catetos são iguais, o valor de D vai ser exatamente o quê? D raiz de 2. Isso a gente encontra através de Pitágoras, beleza? Então a distância entre as esferas elevada ao quadrado, eu vou ficar exatamente com o quê? Eu vou ficar com D ao quadrado vezes 2. Essa expressão que nós acabamos de escrever é igual à força eletrostática entre elas, beleza? É o módulo da força.
E do lado direito eu vou ter apenas o quê? O valor do peso. O peso a gente calcula como massa vezes a gravidade. Então, senhores, observem. O parâmetro que a questão quer é exatamente esse m. Então, essa gravidade eu vou jogar para o outro lado. Então, a massa vai ser igual. Deixa eu colocar aqui esse traço. Pronto. Vou ficar com 2g vezes d ao quadrado. E no numerador eu vou ficar com k vezes q elevado ao quadrado. Então, substituindo os valores que nós já conhecemos, eu vou ficar com 9 vezes 10 elevado à nona, vezes 2 vezes 10 elevado a menos 6, tudo isso ao quadrado. E no denominador, 2 vezes 10 vezes o d, que vale 30 centímetros, que corresponde a 0,3 metros. 0,3 metros eu posso escrever como sendo 3 vezes 10 elevado a menos 1. Tudo bem? 3 vezes 10 elevado a menos 1, esse é o d, e aqui a gente coloca ele ao quadrado. Desenvolvendo essas expressões aí, fazendo essas contas, nós vamos ficar com o valor da massa igual a 20 gramas. Beleza, senhores? Essa questão eu já tinha feito, já tinha resolvido. Está até na minha rede lá do Instagram. Só estou trazendo aqui a explicação em vídeo para o YouTube. Beleza? Então é isso e ficamos por aqui.